Beleza, pessoal? Meu nome é Thiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. E hoje vamos ter uma super aula sobre o distúrbio do sódio. Eu estou aqui com o Dr. Cícero Brasileiro, um grande nefrologista renomado aqui do estado de Pernambuco. E a minha aula passou pela supervisão do Dr. Cícero. Eu que estou acompanhando ele aqui na sua clínica de hemodiálise, aqui no município de Araripina, que é a minha terra natal. E Dr. Cícero, o que nós vamos ver na aula hoje? Na aula hoje, um distúrbio que é o mais comum no meio da clínica médica, nas enfermarias e nas UTIs, né, nas unidades intensivas, que é o distúrbio do sódio. Nesse caso, você tem a hiponatremia, que é o sódio baixo, e a hipernatremia, o sódio alto. Distúrbio esse que é bastante comum nessas unidades que eu falei, principalmente relacionado com o estado volêmico do paciente e com a sua doença de base, cardíaca, renal, hepática, trauma crânioencefálico. Então é um distúrbio muito comum na diária da clínica médica. Não importa a especialidade que você vai fazer, você não vai ter como fugir do distúrbio do sódio. Ficou a dica aí, né, pessoal? Tá vendo a importância de conhecermos sobre esse distúrbio do sódio? Bom, em caso de dúvida, doutor, se o pessoal que está nos assistindo quiser contactar o senhor, conversar diretamente com o senhor, como é que eles podem estar fazendo? Estamos disponíveis nas redes sociais, nas mídias sociais, temos Instagram, temos Facebook, @Cícero Brasileiro, o nefrologista pioneiro do sertão. Atendemos há mais de 10 anos na cidade de Salgueiro, Araripina, Uriburi, Serra Talhada, Afogados da Engazeira, englobando a região do sertão pernambucano. Bom, pessoal, então vou estar colocando aqui o endereço aqui embaixo e na descrição do vídeo também. Agora vamos para a aula. Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula sobre distúrbio do sódio. E nessa primeira aula iremos falar sobre a hiponatremia, que é uma condição gerada pela diminuição dos níveis séricos de sódio no nosso sangue abaixo dos valores de referência. Bom, pessoal, e para iniciar eu quero começar falando sobre o conceito de osmolaridade e falando também um pouco sobre o hormônio antidiurético, também conhecido pela sigla ADH ou vasopressina. Isso porque eles são dois atores principais que devemos entender com clareza para podermos compreendermos o distúrbio do sódio. Então, o que vem a ser a osmolaridade? A osmolaridade é a concentração de soluto ou partículas de um líquido. Então, no nosso sangue, nós sabemos que ele é formado por células, macromoléculas e eletrólitos. Então, o conjunto dessas macromoléculas e de eletrólitos irão determinar a osmolaridade sanguínea. E a nossa osmolaridade sanguínea, ela sempre vem a ser alterada a partir do momento que eu tenho alterações no meu volume de água ou na concentração dos meus solutos que participam da determinação dessa osmolaridade. Beleza, pessoal? Ficou claro isso aí? E eu trouxe para vocês a fórmula utilizada para determinar a nossa osmolaridade sanguínea. E por que eu trouxe ela para vocês? Percebam que um dos eletrólitos que influencia diretamente a nossa osmolaridade é o sódio. Tá aqui o sódio participando da fórmula. Bem como a glicose, a ureia também, mas o principal eletrólito é o sódio. Então, a partir dessa informação, nós já podemos deduzir que sempre que nós tivermos alterações nas concentrações do nosso sódio, ou para mais ou para menos, a nossa osmolaridade sanguínea vai ser alterada. Beleza, pessoal? Ficou claro? E como valor de referência da nossa osmolaridade normal, nós temos de 280 a 295 miliosmol por quilo. Agora eu quero falar um pouco sobre o hormônio ADH. E qual a importância do ADH nesse contexto dos distúrbios do sódio? O ADH, ele atua a nível renal, promovendo a reabsorção de água. Então, na presença do hormônio ADH, a nível renal, os nossos rins
irão trabalhar reabsorvendo um volume de água maior. Diante disso, nós já podemos deduzir também que na presença do ADH, a nossa osmolaridade sanguínea também ela é alterada. Isso porque, além da concentração de macromoléculas e eletrólitos, nós acabamos de ver que alterações no volume de água plasmático também podem modificar a nossa osmolaridade. Então, é muito importante que a gente venha a ter um mínimo de conhecimento a respeito do hormônio ADH. Então, o ADH ele é produzido a nível de hipotálamo pelos núcleos paraventricular e núcleo supraóptico, onde o núcleo paraventricular é responsável pela produção de 1/6 de sua concentração e o núcleo supraóptico é responsável pela produção de 5/6 do hormônio, sendo o núcleo supraóptico o responsável pela produção da maior parte do hormônio. E como é que o hormônio antidiurético ele é ativado? Quando é que ele entra em ação? Lá no hipotálamo, nós temos osmoreceptores que possuem a função de monitorizar a osmolaridade, que já falamos dela um pouco para vocês. Então, sempre que eu tiver uma osmolaridade alta, os osmoreceptores enviam sinais para os núcleos paraventricular e supraóptico para que o hormônio ADH seja produzido no hipotálamo. Então, na tentativa de diminuir a osmolaridade, o que vai acontecer? O ADH vai entrar na corrente sanguínea e, a nível de túbulos renais, irá promover o recrutamento de aquaporinas, que são canais de água. E a presença dessas aquaporinas irá favorecer para que ocorra uma maior reabsorção de água. E com a maior reabsorção de água, nós iremos ter como consequência uma diminuição da osmolaridade, que porventura se encontra alta. O ADH também ele favorece a reabsorção de ureia e cloreto de sódio, só que em menor quantidade. E o ADH também ele possui uma outra função que é de vasoconstrictor, mas nós não iremos entrar nessa questão porque o nosso foco está voltado para a relação do ADH com a nossa osmolaridade sanguínea. Então eu trouxe aqui um resuminho para vocês. Sempre que nós tivermos o aumento da osmolaridade sanguínea, nós vamos ter o aumento da sede e, consequentemente, o aumento do hormônio ADH. E sempre que a osmolaridade sanguínea estiver baixa, nós vamos ter uma diminuição da sede e uma diminuição da produção do ADH. Beleza, pessoal? É muito importante nós entendermos essa relação existente entre a osmolaridade e o ADH, bem como da função propriamente dita do ADH. Bem, pessoal, então agora vamos iniciar o nosso assunto de hiponatremia. Os valores de referência para o nosso sódio, né? O limite normal se encontra entre 135 e 145. Então, sempre que eu tiver um sódio abaixo de 135 miliequivalente por litro, nós vamos estar diante de um quadro de hiponatremia, né? Ou seja, com a concentração de sódio baixa. E sempre que nós tivermos uma concentração de sódio superior a 145 mEq por litro, nós estaremos diante de um quadro de hipernatremia, ou seja, com a concentração de sódio elevada. Mas vamos nos ater nessa aula à hiponatremia. Então vamos manter agora o nosso foco aqui nessa metade esquerda da nossa tela. Bom, pessoal, e a hiponatremia, ela pode ser classificada em 3 tipos. Nós temos a hiponatremia hipovolêmica, nós temos a euvolêmica e a hipervolêmica. E essa classificação, ela se baseia não apenas na concentração diminuída de sódio, mas também na presença do excesso de água, já que o excesso de água também pode promover a condição de hiponatremia. Então, tanto a perda de sódio quanto o excesso de água podem gerar a condição de hiponatremia. Não é apenas a perda de sódio que pode gerar a condição de hiponatremia, mas também o excesso de água. Então, diante do excesso de água e ou da perda de sódio, a nossa osmolaridade vai se encontrar baixa. Nosso paciente ele vai se encontrar em um estado hipoosmolar. E na classificação de hiponatremia hipovolêmica, o que nós vamos encontrar? Nós vamos ter aí perda de sódio e água,
os dois juntos, mas a de sódio acaba sendo maior. Na euvolêmica, a osmolaridade ela pode se encontrar normal ou alta, e o ator principal para a geração do quadro euvolêmico será o ADH elevado. Como nós vimos no slide anterior, na presença do ADH, os nossos rins passam a reabsorver uma quantidade de água maior. Portanto, no estado euvolêmico, nós vamos ter aí um ganho de água. Já no estado hipervolêmico, nós vamos ter tanto ganho de água quanto de sódio, mas o ganho de água acaba sendo maior. Beleza, pessoal? Então agora nós vamos falar de forma individual de cada um desses estados aqui, do hipovolêmico, do euvolêmico e do hipervolêmico. Vamos realizar um estudo mais detalhado, focando principalmente nas causas que podem gerar um quadro ou outro. Nesse slide aqui, pessoal, eu também cito a hipernatremia, apesar de não ser o tema de nossa aula, porque esse assunto ficará para a nossa próxima aula, mas a lógica é a mesma. Também na hipernatremia, ela é dividida em 3 tipos: hipovolêmica, euvolêmico e hipervolêmica. E eu coloquei esse slide aqui como uma forma de resumo para que a gente realize uma comparação entre a hiponatremia e a hipernatremia de forma mais didática e clara para o nosso entendimento, para que nenhuma confusão possa ser gerada. Beleza, pessoal? Então você pode aí dar uma pausa no vídeo e fazer essa breve comparação, já que nós temos que ter conhecimento preciso dessas duas condições. Beleza? Vou passar agora. Bom, iniciando falando sobre a hiponatremia hipovolêmica. Então, vai ser uma condição em que nós vamos ter perda de sódio e de água também. Mas a perca de sódio ela vai ser maior. E aí cabe a nós realizarmos uma pergunta, durante a nossa investigação, no momento da anamnese do exame físico. O nosso paciente ele está desidratado? Isso porque nós estamos falando de uma condição hipovolêmica. Ou o nosso paciente ele é portador de alguma patologia ou se encontra em alguma condição em que facilite a perca de líquido e promova um estado de desidratação? Se a resposta a essa pergunta for sim, nós devemos identificar onde a perca de sódio está ocorrendo. Isso porque a perca de sódio ela pode ser de causa renal ou de causa extra-renal. E aqui nós temos alguns exemplos em que o nosso paciente está perdendo sódio e o motivo é por uma causa renal. Entre eles, nós podemos citar pacientes que fazem uso de diuréticos, deficiência na produção dos hormônios mineralocorticoides como a aldosterona, diurese osmótica promovido pelo diabetes mellitus tipo 2, já que altas concentrações de glicose na nossa corrente sanguínea promovem uma maior excreção de glicose pelos nossos rins. E essa excreção de glicose aumentada também promove o arraste de água consigo, podendo levar o paciente a um quadro de desidratação. E nós podemos também ter algumas nefropatias perdedoras de sal. Então, esses são exemplos de causas renais. Mas o nosso paciente também pode estar perdendo sódio por causas extras renais, como pacientes que se encontram em vômitos intensos, diarreia, queimaduras, traumas, pancreatite e sudorese excessiva. Então, para nos auxiliar no diagnóstico da hiponatremia do tipo hipovolêmica, é de fundamental importância a identificação da patologia de base de nosso paciente, para que a gente identifique se a perca de sódio ela é renal ou não. E, além disso, para nos auxiliar no diagnóstico, nós podemos dosar o sódio na urina. Isso porque quando temos uma concentração de sódio urinário menor que 20 mEq, irá nos levar a deduzir que a perda de sódio é de causa extra-renal. Mas quando esse sódio urinário ele se encontra maior do que 20 mEq, nos leva a inferir que a perda desse sódio ela é de causa renal. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos falar da hiponatremia do tipo euvolêmica. É uma condição em que o nosso paciente vai apresentar ganho de água.
E o principal responsável pelo aumento da volemia de nosso paciente é o hormônio ADH, que vai se encontrar elevado. Então nós temos aqui causas, né? Produção excessiva de ADH associada à ingestão aumentada de água, bem como também a administração de solução hipotônica. Então, quando o hormônio ADH se encontra elevado por motivos patológicos, nós chamamos essa condição clínica de síndrome da secreção inapropriada de ADH, ou SIAD. E eu trouxe aqui para vocês algumas das condições que podem levar ao aumento patológico do ADH, como por exemplo, estresse cirúrgico, distúrbio do sistema nervoso central, como infecções e hemorragia, doenças a nível pulmonar, como infecção, ventilação mecânica, neoplasias, né? Nós temos aí as síndromes paraneoplásicas, como de pulmão, linfoma, pâncreas e etc. Além de insuficiência adrenal, né? Algumas medicações como os antidepressivos tricíclicos, a clorpromazina, os tiazídicos e anfetaminas. Então, tudo isso aqui são condições que podem levar à síndrome da secreção inapropriada do ADH. Além disso também, a deficiência de glicocorticoides também podem promover essa condição. Isso porque os glicocorticoides, eles atuam por um mecanismo de feedback negativo sobre o ADH, ou seja, na presença de glicocorticoides, nós vamos ter o ADH inibido, isso em condições fisiológicas. Mas na deficiência dos glicocorticoides, nós não vamos ter a inibição do ADH promovida pelos glicocorticoides. Dessa forma, o ADH poderá atuar livremente, promovendo uma reabsorção de água além do normal. Nós temos também aqui os transtornos psiquiátricos, que algumas das medicações utilizadas levam o nosso paciente a ter uma sede excessiva, né? A polidipsia, levando ele a beber água em excesso, promovendo o quadro de hiponatremia euvolêmica. Então, nessa condição, o sódio plasmático ele está reduzido devido ao excesso de água não eliminada pelos rins e não necessariamente por uma perca do sódio. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, por último, nós vamos ver a hiponatremia hipervolêmica, condição essa em que o nosso paciente ele vai ter ganho de sódio e de água, sendo que o ganho de água vai ser bem maior que a de sódio. E quais são as condições patológicas que podem causar a hiponatremia hipervolêmica? Eu trouxe aqui algumas delas para vocês. Então, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, insuficiência renal, gestação, síndrome nefrótica, tudo isso são condições patológicas que promovem a retenção de líquido em nossos pacientes. Então, uma das características apresentadas por esses pacientes que deve ser observada durante o exame físico é a presença de edema. E o que explica, né, de forma resumida, essa retenção de líquido? Então, trouxe para vocês um resuminho um pouco da fisiopatologia que explica a retenção de líquido promovida por essas patologias. Então, nós temos que lembrar que o líquido acumulado por essas patologias, que esse líquido ele não se encontra dentro do vaso sanguíneo, em nossas artérias. Esse líquido está fora do vaso, o que gera uma condição de hipotensão arterial. Diante dessa hipotensão, mecanismos reguladores, como os baroreceptores, identificam essa baixa de pressão e ativam mecanismos fisiológicos para que essa pressão arterial volte a subir. Dentre eles, nós temos o famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nós não vamos falar sobre ele, mas nós já temos uma aula aqui no canal sobre esse tema. Inclusive, é a primeira aula do canal. Quem for assistir essa aula, pessoal, desculpe, porque eu estou muito tímido. Tem muita diferença dessa aula para as aulas atuais, em relação à minha dinâmica e desenvoltura. E um outro mecanismo é a liberação do próprio ADH, que vai promover uma reabsorção de água, como nós já sabemos, impedindo dessa forma a formação de uma urina diluída. Beleza, pessoal? E só para reforçar aqui, como a causa dessa hiponatremia não é renal, a concentração de sódio na urina ela vai ser menor que 20 mEq por litro. Beleza, pessoal?
Bom, nós falamos sobre os tipos de hiponatremia, mas agora nós vamos falar sobre a clínica. O que esse paciente ele pode apresentar? A nível sistêmico, esse paciente ele pode vir a ter fraqueza, adinamia, fadiga, anorexia, fadiga de novo que eu coloquei, vômito e mal-estar. Mas a sintomatologia que mais nos chama a atenção é a neurológica, onde nosso paciente pode apresentar cefaleia, tontura, sonolência, convulsão e até mesmo coma. Pessoal, e além desses sinais e sintomas que o nosso paciente pode apresentar, nós podemos encontrar outros achados. E isso vai depender da patologia de base, ou seja, dependendo de outras doenças que o nosso paciente possa ter, nós podemos encontrar outros sinais e sintomas no momento que estivermos realizando a nossa anamnese e exame físico. E a apresentação clínica dependerá da velocidade de instalação da hiponatremia. E de acordo com essa velocidade, nós podemos classificar nosso paciente como apresentando um quadro agudo, quando a clínica do paciente se manifesta em menos de 48 horas, ou de quadro crônico, quando essa clínica é manifestada acima de 48 horas. Outra classificação corresponde à gravidade da hiponatremia, onde essa gravidade ela pode ser determinada a partir da concentração sérica do sódio, em que quando tivermos um sódio com valores entre 130 e 135 mEq por litro, nós classificamos como quadro leve. De 30 a 120 mEq, nós classificamos como um quadro moderado. E se essa concentração estiver inferior a 120 mEq por litro, nós classificamos como um quadro grave. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, diagnóstico clínico e laboratorial. Então, é de fundamental importância que, de início, nós venhamos a fazer uma boa anamnese e exame físico para identificação de uma patologia de base que possa estar levando esse nosso paciente ao quadro de hiponatremia. Além disso, nós temos os exames de sangue, onde o principal deles é a dosagem do sódio sérico, porque é a partir de um sódio abaixo de 145 mEq por litro que de fato nós podemos dizer que o nosso paciente está com hiponatremia. Somado-se a isso, nós podemos, para melhorar a nossa avaliação e identificarmos melhor a causa dessa hiponatremia, nós podemos ter a dosagem do sódio urinário, o débito urinário, para observarmos aí quadro de poliúria, anúria, oligúria, ou seja, avaliarmos como está a osmolaridade sérica e urinária, dosagem da glicemia sérica, já que quadros de hiperglicemia podem ter como consequência a hiponatremia, a dosagem do ADH, dosagem do potássio e cálcio, outros íons também que sofrem influência com a diminuição ou elevação do sódio. E nós temos ainda alguns exames de imagem, como a própria tomografia, que podem nos auxiliar na identificação de algumas alterações estruturais a nível renal, na identificação de cistos, atrofia renal, estenose da artéria renal, ou mesmo investigação a nível de sistema nervoso central, que podem estar promovendo alterações na produção do ADH. Beleza, pessoal? Então, esses são alguns dos exames básicos que podemos estar solicitando de início, tendo em vista que outros exames poderão ser solicitados de acordo com a patologia de base. Tratamento. Em relação ao tratamento, não existe um tratamento definitivo, já que nós devemos tratar a causa base. E como nós vimos no início, de acordo com o tipo da hiponatremia, se hipovolêmica, euvolêmica ou hipervolêmica, nós vamos ter causas variadas que podem estar levando a esse quadro. Mas, em relação à reposição do sódio, já que nós estamos falando sobre hiponatremia, quando o sódio está baixo, nós iremos tratar todos os pacientes sintomáticos, aumentando o sódio sérico com a solução de soro fisiológico a 3%. Mas nós devemos ter muito cuidado no momento de manejarmos a reposição do sódio desses nossos pacientes. E a regrinha é o seguinte:
nós devemos sempre corrigir o sódio a uma velocidade, né, e concentração de 1,5 a 2 mEq por litro hora nas primeiras 3 a 4 horas. Em seguida, passado 3 ou 4 horas, em seguida nós devemos realizar essa reposição a uma concentração de 0,5 a 1 mEq por litro. Beleza, pessoal? Sendo que dessa reposição aqui, dessas concentrações que nós estamos utilizando, nas primeiras 24 horas, essa reposição de sódio para o nosso paciente não pode ultrapassar 12 mEq por litro. Então, nós devemos ter muito cuidado no momento dessa reposição. Nas primeiras 24 horas, a concentração a ser administrada a nosso paciente não deve passar de 12 mEq por litro. Nas primeiras 3 a 4 horas, essa concentração ela é um pouco maior do que a concentração seguinte, porque nós estamos falando aqui de um paciente sintomático. Então, nessa concentração aqui, ao ser administrada, nós já poderemos perceber uma diminuição da sintomatologia apresentada pelo paciente. Beleza, pessoal? E por que essa concentração no momento da reposição não deve ultrapassar de 8 a 12 mEq por litro nas primeiras 24 horas? Isso deve ser feito, pessoal, porque caso a reposição de sódio seja excessiva, nós podemos estar gerando um quadro que é chamado de síndrome desmielinizante osmolar, ou também conhecida por mielinose pontina central, que é uma doença desmielinizante, né, aguda, causada por oscilações abruptas na osmolaridade sérica, que resulta em uma desmielinização da parte central da ponte, ou seja, sistema nervoso central, causando dessa forma consequências seríssimas para o nosso paciente, ou seja, a instalação de um quadro realmente irreversível. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado quanto à questão da reposição do sódio. Então, continuando, para pacientes desidratados, essa reposição de sódio pode ser feita apenas com soro fisiológico a 0,9%. Para pacientes edematosos, aqueles que se encontram com um quadro hipervolêmico, é indicado a restrição hídrica, com ingestão hídrica inferior a 500 ml dia, mais a utilização de furosemida. E para pacientes que apresentam a síndrome da secreção inapropriada do hormônio ADH, a CIAD, uma solução de cloreto de sódio a 3%, né, diluídas em soro de 500 ml em 6 horas, pode ser administrado, mais furosemida, devendo isso ser feito, mais uma vez, nos pacientes sintomáticos. Em relação aos assintomáticos, restrição hídrica mais furosemida. Beleza, pessoal? Estou indo aí agora falar com vocês. Beleza, pessoal? Estou aqui de volta. E aí, gostaram da nossa aula de hiponatremia? Como o doutor Cícero mesmo falou, é um tema muito importante e presente na clínica médica e nas unidades de terapia intensiva. Então não dá para fugir do assunto. Não se preocupe que teremos um nosso segundo momento falando sobre a hipernatremia, o sódio em excesso. Beleza, pessoal? E se a gente conseguiu ajudar você até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like para valorizar o nosso trabalho, ou então um comentário, aquela hashtag Agora eu entendi, Tiago. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, nos procure no Instagram. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.